Sair da zona de conforto sempre traz um incômodo característico, até porque o indivíduo costuma ter dificuldade em lidar com mudanças. O ano de 2020 trouxe ainda um desafio coletivo, empurrando a sociedade inteira de volta aos lares em razão da pandemia. Dentro de si, dentro de casa e, acima de tudo, parte de um todo, com um olhar atencioso e coletivo, não mais havendo espaço para o individualismo. O que esperar de agora em diante? A tecnologia está se tornando imprescindível para a manutenção de atividades indispensáveis para a sociedade. A advocacia assume um papel ainda mais importante na manutenção da ordem. A OAB Bahia ressignificou suas ações e continua adotando medidas para acolher a classe e minimizar os impactos decorrentes do momento que vivemos. E a sua participação é fundamental para construirmos uma advocacia cada vez mais forte. Desejamos um excelente congresso. Teremos a alegria, e o prazer de receber a renomada doutora Maria Berenice Dias, que é advogada especializada em direito homoafetivo, famílias e sucessões, e também é presidente nacional da Comissão de Direito Homoafetivo e Gênero. A Bahia fica muito alegre em tê-la neste momento, a sua presença, virtual, mas a gente sente e transmite todo esse axé para você, doutora Berenice, que é uma grande referência para a gente. Nós, estudantes, temos a honra de beber dos seus conhecimentos. E agora, passamos a palavra para poder termos esse prazer de escutá-la, de aprender mais um pouco dos seus conhecimentos. Seja bem-vinda. Todo mundo está falando mal da pandemia, porque está todo mundo isolado. Mas quando a gente tem essa chance assim, de estar na Bahia, com o pessoal daí, num evento daí, nossa, isso gera um calor humano. E eu, para poder me identificar com essa terra que eu amo, eu estou com uma roupa baiana. Mas eu acho muito, muito significativo. A Ordem dos Advogados está de parabéns por realizar esse evento. Isso, assim, se chama superar as contingências e o bom, juntar a gente de todo o Brasil, sabe, de uma forma instantânea. Acho isso fantástico. Então, eu sempre procuro ver o lado positivo das coisas. Talvez tenha sido isso, de buscar o lado positivo, olha, que acabou me levando a abraçar tantas bandeiras, porque eu não conseguia conviver com a ideia de que, não, tem gente que não tem espaço na nossa sociedade. Aliás, algo que nós estamos vendo atualmente de forma mais frequente. A sensação, confesso, é que a gente está indo para o século passado. Aliás, quando eu comecei toda essa minha luta pela busca do reconhecimento dos direitos, que essa sigla foi mudando e tal, mas agora já acho que vai incluindo mais letras, que eu acho importante, incluir todos os segmentos. Então, na luta LGBTI, havia uma grande resistência da sociedade, mas uma resistência mais de rejeição, mas uma rejeição silenciosa. Atualmente, o que temos é uma reação, é uma agressividade horrível, com certeza fruto desse momento que nós estamos vivendo. Daí é importante se debater esses temas, sabe, agora, porque agora nós estamos vivendo um momento, infelizmente, de um grande retrocesso. E assim, eu preciso louvar essa iniciativa da Ordem dos Advogados, porque eu sempre disse, o Felipe, que me acompanha desde sempre, desde quando eu
assumi a presidência da Comissão Nacional da Ordem dos Advogados, dizendo: foram os advogados que conseguiram o reconhecimento dos direitos de um segmento tão invisibilizado da nossa sociedade. Sabe? Porque todo mundo diz assim, foi a justiça que foi... Não. E quando fala justiça, não pode dizer são os tribunais, os juízes, desembargadores, ministros. Não. As ações só chegam no judiciário conduzidas por advogados que tiveram a coragem e a sensibilidade de botar a Constituição embaixo do braço e ir em busca do reconhecimento dos direitos. Porque eu comecei num mantra dizendo: a ausência de direitos não significa... A ausência de lei não significa ausência de direito. E foi este olhar, essa busca, enxergar que a omissão do nosso legislador, perversa omissão, escandalosa omissão, pecaminosa omissão do nosso legislador, que se agarra de se a rejeição a esse segmento da população tivesse origem religiosa num livro que foi escrito há 2000 anos atrás, sabe, por sabe lá como, enfim, por quem, de que forma, mas quando, no fundo, é fruto nada mais, eu acho que talvez aí seja a maior perversidade, de que o uso deste argumento de natureza religiosa, mas a pretensão mesma é garantir a sua reeleição só, porque o segmento maior do eleitorado é heterossexual, e a rejeição ela é também majoritária na sociedade contra esse segmento. Bom, então o jeito é não desagradar o seu eleitorado. Gente, isso é horrível, mas é isso que leva à omissão do legislador. Mas por isso que a falta de lei não significa que o Estado não admite o reconhecimento de direito. Não tem nada a ver com isso. Não tem lei porque não é um segmento, que era o argumento inicial. Eu disse, não, nós temos que superar isso. E esta é a finalidade do Poder Judiciário. Aí falam em ativismo judicial, enfim, nada disso. O que há mesmo é o juiz cumprindo com a sua função. Está escrito numa lei de 1942, na falta de lei, o juiz tem que julgar. Não dá de não, espera um pouquinho aí, que vamos ver se surge uma lei, e até lá tu fica no limbo, assim, sabe? Porque, bom, se não tem lei, eu não posso te dar nada. Acho que essa foi a grande mudança, sabe, que foi protagonizada, aonde, no primeiro momento, eu comecei essa luta lá, bem no começo do século, buscando, falando, não, há necessidade de reconhecimento de direitos, criei uma expressão, uma afetividade, que foi alvo de uma rejeição muito grande por parte da própria comunidade LGBTI à época, porque, não, está sexualizando, não. Ninguém acha que um homossexual, chamado de homoafetivo, não faz sexo. Não. Então, acho que e foi um termo que colou, sabe? Que caiu ao gosto dos juízes, sabe? Porque às vezes a gente tem que mudar os termos, sabe? O significante para mudar o seu significado, que nem carro usado, né? Não se fala mais em carro usado, fala seminovo, mas o carro é o mesmo. Então, relações homoafetivas, acho que foi o que abriu o caminho, e até hoje há pessoas que falam, eu já nem respondo mais, bom, né? O fato é que se conseguiu esse espaço de reconhecimento. Num primeiro momento, quando diz, bom, como não tem lei, sabe, vamos decidir e reconhecer direito como se fosse uma união heterossexual. Sabe? Até que em 2011, o Supremo Tribunal Federal disse, não é uma união estável, não é como se fosse, ela é, né? Fez uma interpretação da Constituição, ele fala um homem e uma mulher e tal, união estável, sabe? Não demorou 6 meses para o STJ dizer, não, a possibilidade do casamento, a possibilidade de reversão do casamento
da união estável em casamento, a possibilidade de casamento direto. Bom, e a partir daí se abriu um leque do reconhecimento de direitos a esse segmento. Sabe? Mas não satisfeita com isso, né, eu também me dei conta e percebi que os intersexuais, que eram chamados de hermafrodita, eles também não tinham visibilidade, também estavam excluídos, e que, na maioria dos países do mundo, a letra I faz parte da sigla LGBTI. Também foi outra briga que eu comprei com os movimentos sociais que não queriam a inclusão do I. Eu disse, não, olha, não, porque eles não têm representatividade. Olha, não tem representatividade porque as portas sempre estiveram fechadas, sabe? E não tem como eles encontrarem. Tanto foi que acabamos inserindo, até no âmbito da própria comissão da Ordem dos Advogados, a letra I na sigla LGBTI, sabe? E a partir desse momento os intersexuais começaram a procurar as comissões do Brasil inteiro, nós tivemos mais de 200 comissões nesse país, e a da Ordem dos Advogados, agora estão criando a mesma rede no âmbito do IBDFAN, já ficam todas as pessoas convidadas a participar, porque se nós não fizermos essa capilarização da conscientização dos profissionais do direito para aceitarem esse tipo de demanda e agirem e representarem as pessoas, sabe, sem que isso possa contagiar, entre aspas, sabe, as pessoas, seria importante. Então, a partir daí, se começou também a dar visibilidade ao segmento dos intersexuais. Eu acabei até coordenando uma obra, que é a primeira do Brasil, sabe, abordando o tema da intersexualidade de uma forma ampla, com vários segmentos, enfim, o Garbelotto participou da obra, enfim, sabe, e agora já temos até uma associação. Então, assim, ó, o que se precisa? E esse é que eu queria deixar assim, o recado para esse evento tão significativo que está sendo feito. Que é algo que eu repito com muita frequência. Nós não podemos ter medo, nós precisamos ter coragem de ousar na busca do reconhecimento de direito de quem? De todos. A Constituição é a grande moldura, sabe, que alberga todas as cores, todas as pessoas, todos os indivíduos. E não é possível que se viva em uma sociedade onde há gente que fica fora dessa moldura. Se a legislação não pinta dentro dessa moldura um quadro representativo da sociedade, com toda a sua diversidade, com toda a sua complexidade, isso acaba competindo aos profissionais do direito. Eu sempre digo, profissionais do direito são aqueles que entraram na faculdade de direito porque serem contrários àquilo que é torto. Então, assim, acho que esta é a nossa grande responsabilidade, sabe? Em primeiro lugar, buscar romper o preconceito que todas as pessoas têm. Gente, nós fomos criados, todos nós, sabe, dentro de uma sociedade, dentro de famílias, com algum tipo de preconceito, porque era algo mais convencional e tradicional. Então, nós nos darmos conta disso e rompermos isso, e aprender a conviver com a diferença, de respeitar a diferença como ela é, e de aceitar a diferença, sabe, como uma forma de igualdade, porque, no fundo, né, essa igualdade existe, nós ainda vamos viver nessa sociedade que acontece o que acontece. O que nós vimos agora, essa semana, repetido mais de uma vez, sabe, aqui no Brasil e fora do Brasil, sabe, rejeição das pessoas pela cor da pele, rejeição da pessoa por sua orientação sexual, pela sua identidade de gênero, sabe, isso criar bolsões de excluídos ou bolsões de pessoas invisibilizadas, sabe? Porque a partir do momento que tem alguém que não tem um direito reconhecido, isso afeta a todos. Porque se hoje não estão respeitando o direito de alguém, amanhã pode ser que não esteja respeitando um direito que eu acho que é meu. Tá? Então, esta consciência todos nós temos que ter. Não podemos
deixarmos de estar vigilantes ou acharmos, bom, esse é um tema que não me diz respeito, eu não tenho nada a ver com isso, porque nós elaboramos a muitas mãos o projeto do Estatuto da Diversidade Sexual e Gênero, que está no nosso Congresso Nacional, o projeto 134/2018, e que foi apresentado por iniciativa popular, com 100 mil assinantes. E aqui, ó, a Márcia foi uma das grandes articuladoras na busca de assinaturas, toda a comissão, Garbelotto, todo o Brasil se mobilizou, todo mundo que nos enxergava com esse panfleto na mão, né, colhendo assinatura, e o mais chocante é as pessoas dizerem, olha, eu não tenho nada contra os homossexuais, mas também não tenho nada contra, mas não tenho por que eu acho que eu tenha que assinar. Nós recebemos muitas rejeições, de uma maneira surpreendente. E algumas pessoas me perguntaram assim, mas isso aqui é para garantir o direito ao casamento? Sim, né? Ah, não, o casamento... Sabe essa ideia sacralizada, absurda, meio religiosa? Gente, por que uns podem ter uns direitos e outros não podem ter os mesmos direitos? Porque o casamento é uma coisa um pouco simbólica, sabe? Todo mundo acha, e acho que aí muita origem da discriminação contra a população LGBTI, sabe? Que todas as pessoas nascem para casarem e serem felizes para sempre. Isso aí nos vendem desde que nós nascemos. Então, assim, ó, o espaço de felicidade é aquele do casamento. Bom, se existe essa consciência, ou está no inconsciente, bom, então todas as pessoas têm que ter acesso ao que eles acham, ou que acreditam, ou que buscam, que seja a realização dos seus direitos. Então, assim, ó, foi com muita dificuldade que nós chegamos a 100 mil assinaturas. E levamos 6 anos colhendo as assinaturas. Apresentamos num evento fantástico no Congresso Nacional, enfim, apresentamos no Senado, e está lá. Então, assim, ó, esse é outro pedido, outra solicitação que eu quero deixar a todos. Nós temos que nos mobilizarmos para se conseguir uma legislação. O que se consegue na via da jurisprudência, na via dos tribunais, é pouco, é frágil. Em primeiro lugar, porque a composição dos tribunais pode mudar. Olha o que diz o presidente da República, que ele vai nomear um ministro evangélico, né? Terrivelmente evangélico, né? Então, pode mudar a jurisprudência e tudo caiu que se conseguiu. Então, nós precisamos de uma legislação. Então, aqui que está reunido o Brasil inteiro nesse evento, eu solicito, peço, imploro, por favor, vamos buscar a garantia desses avanços que se tem, a mais importante ainda pelo momento de retrocesso que nós estamos vivendo. Muito obrigada. Nós agradecemos a doutora Maria Berenice e reforçamos aí a sua solicitação, e nós estamos aí acompanhando, né, essa luta, esse trabalho, esse desempenho pelo Estatuto da Diversidade Sexual e Gênero. E para dar continuidade ao nosso congresso, com o tema heterocisnormatividade compulsória e o perigo da história única, com o doutor Roberto Ney Araújo, advogado, especializado em direitos humanos e democracia pela Unicentro Conabridge da Universidade de Coimbra, Portugal, pós-graduado em Direito do Trabalho pela UFBA, vice-presidente da Comissão de Diversidade Sexual da OAB Bahia, representante da OAB no Conselho LGBT do Estado da Bahia. Com o senhor, a palavra, doutor Roberto. Agora que eu vi que o microfone estava desativado. Bom, inicialmente, bom dia a todas, bom dia a todos, a todes. Inicialmente, parabenizar a OAB por esse evento, esse congresso online, né, se adequando a essa nova realidade que a gente está tendo que se adaptar, né? Esses novos formatos que
estão realmente dando certo, estão, inclusive, modificando a nossa rotina, a nossa forma de olhar sobre, enfim, sobre a própria forma de produzir direito, de produção de conteúdo, né? Então, fico muito feliz que a OAB está realmente tomando essa frente, né, e se adequando, ou seja, não fazendo com que essas discussões fiquem no esquecimento, ou seja, continuando a movimentar esses debates tão importantes que a gente está engendrando aqui agora. E, em segundo lugar, falar da grande satisfação que eu tenho de participar desse painel, com a presença de Márcia, Raimunda, Felipe, meu amigo, e com essa ilustre doutora Maria Berenice Dias, né, que desde o primeiro dia de faculdade, acho que todos os estudantes de Direito conhecem. Então, falar depois dela, assim, é uma grande honra e um imenso prazer, né? Então, de acordo com essa fala que a gente ouviu anteriormente, né, no momento em que eu penso sobre a efetiva tutela de direitos, eu penso nisso como se fosse uma casa habitável, uma casa que minimamente ofereça uma condição de moradia digna, né? Quando a gente olha para uma casa, a gente sabe que existe uma base estrutural, né? Existe uma base que sustenta essa estrutura. Mas como a gente não vê essa base, a gente não sabe exatamente quais são as suas dimensões, a gente não sabe exatamente do que ela é efetivamente composta, né? Isso faz com que muitas vezes a gente desconheça, inclusive a origem dessa estrutura, como foi que ela se originou. Então, eu vou falar um pouquinho agora sobre essa base estrutural, falar um pouco sobre isso, porque é entendendo essa estrutura que a gente consegue compreender efetivamente por que a gente enfrenta todas essas dificuldades trazidas pela doutora Maria Berenice, né? Toda essa luta histórica que os movimentos têm engendrado ao longo dos anos para a gente conseguir hoje algumas decisões judiciais que efetivamente tutelam esses direitos, mas a gente continuar a ter uma omissão histórica legislativa extremamente perversa, como ela bem citou, né? Então, justamente para isso, eu resolvi intitular esse painel como cis-heteronormatividade compulsória e o perigo da história única. Cis-heteronormatividade compulsória, muita gente deve tomar aquele susto, né? Meu Deus, lá vem ele falar de coisa difícil. O que é isso? Mas, assim, eu vou explicar de forma muito sintética, que aí vocês vão ver que esses conceitos eles estão embrincados na nossa existência, no nosso dia a dia, e não tem nenhuma dificuldade na compreensão, né? Quando a gente fala de cisgeneridade, antes a gente precisa entender que a nossa sociedade ela é fundamentada, né, ela é estruturada em em um modelo que analisa o gênero dentro de um modelo binário, que é o que nós chamamos de binariedade de gênero. Dentro desse modelo binário, de um lado nós temos o masculino, do outro lado o feminino, né, o homem, mulher, macho, fêmea, e a gente tem essa estrutura, e dentro dessa perspectiva binária, a pessoa cisgênera, né, ou seja, cisgeneridade, nada mais é do que aquele sujeito que se identifica com o gênero que lhes é atribuído quando do seu nascimento, né? Então, de acordo com a filósofa norte-americana Judith Butler, né, ela diz que nós somos corpos genericamente, cirurgicamente generificados. Então, ela diz de forma simplificada que quando a gente nasce, né, é atribuído um gênero a esse ser que acabou de nascer, e esse gênero é atribuído com base em um discurso médico, que, por sua vez, é fundamentado quase que exclusivamente em uma análise genital, né? Então, com base nesse discurso, esse corpo é generificado, é atribuído um gênero a esse corpo, e, a partir dessa atribuição de gênero, todas as escolhas, as questões de comportamento, aí vai desde aquelas discussões que a gente já acompanhou, que infelizmente até hoje a gente se depara com esse tipo de análise, né, de menino veste rosa, menina veste rosa, menino veste azul. Então, vai desde essas questões até as questões mais complexas, que formam as nossas subjetividades.
Então, a gente realmente precisa entender que a nossa sociedade é estruturada dentro desse modelo, com base nesse modelo cis heteronormativo. E aí, a gente precisa entender o motivo pelo qual eu estou dizendo que esse modelo cis heteronormativo, ele além de ser normativo, ele tem um grau de compulsoriedade. O que significa isso? Para exemplificar isso, eu vou só contar uma história para vocês. Imaginem que a partir de amanhã, né, fica determinado que aqui no Brasil todas as crianças que nascerem serão consideradas transexuais, até que se prove o contrário, né? Eu acredito que ao afirmar isso, né, ao realmente trazer essa informação nova, provavelmente quase todo mundo que está escutando aqui, acompanhando esse debate, deve ter ouvido isso com uma estranheza muito grande, né? Nós, como assim? Roberto está dizendo que todas as crianças que nascerem a partir de amanhã serão consideradas transexuais até que se prove o contrário? Não entendi. E isso não faz muito sentido para mim. E realmente, eu efetivamente concordo com vocês. Essa frase não faz muito sentido. Mas aí eu faço o oposto questionamento. Por que, se eu falar para vocês que a partir de amanhã todas as crianças que nascerem serão consideradas cisgêneras e heterossexuais até que se prove o contrário? Essa frase funciona, né? Quando a gente ouve essa frase, a gente consegue entender que aparentemente essa afirmação dá conta. Essa afirmação ela realmente contempla, ela existe, ela é realizável. Mas, ao mesmo tempo, quando eu faço a afirmação anterior de que todas as crianças que nascerem serão consideradas homossexuais ou transexuais, até que se prove o contrário, a gente não consegue compreender a dimensão dessa frase como uma frase inteligível, como uma frase que realmente possa ser compreendida e realizada. Isso significa que o nosso modelo estrutural, né, é de uma cis-heterossexualidade, cis-heteronormatividade compulsória, ou seja, esse sistema compulsório, ele produz naturalizações de determinados comportamentos, né, e desnaturaliza e desnormaliza diversos outros comportamentos. Então, existe uma eleição de comportamentos que são considerados padrões, né? E existe os processos de exclusão de todos os comportamentos que escapam dessas normas que foram historicamente construídas e validadas. Então, é justamente por isso que a gente precisa compreender que quando a gente fala da população LGBTQIA+, né? E aí, essas siglas todas, cada sigla dessa foi justamente pauta de uma luta histórica, como já foi, inclusive, pontuado aqui, né? É muito importante a gente entender que, quando a gente fala dessa população, a gente está falando, em primeiro lugar, de uma população extremamente diversa, e a gente está falando de uma população da qual esse modelo binário não tem efetivamente dado conta. Na verdade, ele nunca deu, né? Isso já está mais do que claro, que esse modelo, né, cis, heteronormativo, binário, não dá conta dessa diversidade de identidades de gênero, de expressões de sexualidade. E aí eu trago, justamente para finalizar a fala, a perspectiva da escritora nigeriana Chimamanda Adichie, quando ela nos traz o relato sobre os perigos da história única, né? Ela cria essa história quando ela analisa que ela, enquanto mulher nigeriana, né, ela é de uma família de classe média alta na Nigéria, e eles tinham uma empregada doméstica que era de uma determinada aldeia, né? E, em resumo, ela sempre ouviu em casa dos pais que essa empregada doméstica era de um lugar muito pobre, de uma aldeia muito pobre. E ela cresceu com essa referência de que a empregada doméstica da casa dela era de uma origem extremamente pobre e de uma aldeia pobre, repleta de pessoas pobres e famélicas e desestruturadas.
E um belo dia, quando ela já tinha mais ou menos uns 10 anos, a mãe a levou para conhecer a aldeia da empregada. Ela foi visitar a aldeia e quando chegou lá, ela se deparou em uma aldeia de artesãos e artesãs. Ela descobriu que eles produziam artesanatos belíssimos, mas ela, durante muitos anos, reduziu toda essa comunidade aos relatos que ela sempre ouviu, de pobreza, de miséria e de absoluta desestrutura. Então, assim como Chimamanda criou uma história única sobre a aldeia da empregada dela, nós criamos histórias únicas sobre absolutamente tudo. A gente tem uma história única sobre a África, a gente tem uma história única sobre o que é ser gay, a gente tem uma história única sobre o que é ser mulher, né? E nós produzimos histórias únicas o tempo todo. E o grande problema, o grande perigo da história única é justamente a partir do momento que a gente elege uma história como sendo a única história possível, né? A partir do momento que eu conto uma história para vocês e vocês descredenciam ou vocês não acreditam que essa história possa ser possível ou possa ser realizável, porque a gente está acostumado a reproduzir uma única história sobre o gênero, né? Então, estamos acostumados a reproduzir e analisar o gênero sempre com base nessa perspectiva binária, que ou você se encaixa no masculino, ou você se encaixa no feminino, ou você se encaixa no homem, ou você se encaixa na mulher, né? Descredenciando e deslegitimando todas as outras expressões existentes entre esses polos que a gente considera opostos, mas que na verdade nem são tão opostos assim. Então é muito importante, inclusive eu gostaria de ressaltar, gente, eu falo demais, mas assim, estou acabando, mais um minutinho, só para finalizar, eu acho que a grande importância, né, em atenção a todo esse momento que a gente está experienciando agora, esses novos formatos, essas novas formas da gente discutir, da gente trazer esses assuntos à baila, né? Eu acho que é muito importante a gente prestar atenção nessas outras histórias que estão sendo contadas, cada vez mais sendo contadas, para que a gente consiga, ouvindo essas outras histórias, desestabilizar esses modelos estruturais que, ao longo dos anos, eles têm efetivamente produzido violências, produzido processos de exclusão, né, de exclusões que legitimam essas violências e que dificultam justamente que a gente consiga concretizar esses direitos, principalmente para a população LGBTI. Então é isso, agradecer, obrigado, e com isso eu encerro, porque eu acho que eu já falei até demais. Nós agradecemos a doutor Roberto Ney, né? Precisaria de mais tempo para poder ouvir um tema tão importante, emblemático, que o senhor traz à baila, né? E para dar continuidade a essa questão, né, o senhor trouxe a questão do perigo da história única, do corpo generificado. E para a gente dar continuidade a essa reflexão do nosso congresso, nós vamos trazer, neste momento, a doutora Márcia Rocha, que é empresária, advogada, integrante da Comissão Especial da Diversidade Sexual da UAB São Paulo, com assento no Comitê de Direitos Sexuais da World Association for Sexual Health, pós-graduada em Educação Sexual, coordenadora do projeto Transempregos, sendo a primeira advogada trans a conquistar o direito ao uso do nome social na carteira profissional. E agora a doutora Márcia vai abordar sobre o tema, o direito de existir. Com você, doutora Márcia. Bom dia a todos e a todas. Uma satisfação estar aqui. Agradeço o convite do Felipe, meu querido companheiro aí de tantas vezes já, doutora Maria Berenice Dias, Roberto Ney e todo mundo. É uma satisfação. Vocês estão me vendo? Estão me ouvindo bem? Então, eu estou vendo, minha imagem não fica. Bom, eu gosto sempre de começar contando um pouquinho da minha história,
Quando eu tinha 4 anos de idade, eu fui para o Jardim da Infância, né, na escola, e era uma escola mista, tinha os meninos e tinha as meninas, e eu ficava com as meninas, porque ali era meu lugar, era onde eu me sentia bem, era aquele ambiente, aquele universo com o qual eu me identificava. E eu nunca disse para minha mãe, meu corpo está errado, eu sou uma menina, isso nunca aconteceu comigo. Eu simplesmente existia aquele universo e eu me identificava com ele. Existia o outro e eu não me identificava. Ponto. Tinha 4 anos de idade. Depois de um tempo, um coleguinha começou a reclamar. Você é menino, você tem que ficar com a gente, só fica com as meninas e tudo. E a professora não ligou, não falou, deixa ele, tá? Passou um tempo, o menino continuava. Você é menino, você tem que ficar com a gente. Tia, ele é menino, tem que ficar com a gente. Depois, mais um tempo ainda, ele juntou mais uns garotos, uns 2 garotos a mais, vieram, tia, mas é menino, tem que ficar com a gente, só fica com as meninas. E a professora viu que aquilo estava virando um problema e falou, você é menino, você tem que ficar com os meninos. Isso para mim foi uma violência. Eu não queria mais ir para a escola, eu falei à minha mãe que eu não queria ir, mas ela me obrigava a ir. E aí eu entendi que eu ia ter que ser o tal do menino. Eu nunca me senti plenamente integrada naquele outro ambiente, naquele universo. Mas eu mantive ali o meio termo, fiquei ali no meio termo, acho que eu estou até hoje. E com 6, 7 anos de idade, eu sentia a necessidade de me expressar da forma como eu via aquele universo se expressando. Eu comecei a pegar maquiagem da minha mãe, roupas, escondida. Eu entendi que tinha que ser escondido. Então eu comecei a ver a minha mãe se maquiando para sair, minha irmã, eu ia lá e imitava depois que ela saía. Pegava roupas delas, levava para o meu quarto, trancava, ficava lá me expressando. E assim foi. Com 7, 8, 9 anos de idade, com 9 eu já me montava inteira. 9, 10 anos de idade eu me montava inteira. Ficava, às vezes, me trancado no meu quarto horas, né? Às vezes um dia inteiro. Com 13, 12, 13, 14 anos, os corpos das meninas começaram a mudar, das colegas de escola. E o meu estava começando a ir para o lado errado. Eu vi uma travesti na rua, fui conversar com ela, ela me disse o que ela tomava, fui na farmácia, comprei e comecei a tomar o hormônio. 1 mês, 2, 3, começou a formar carocinho nos seios, né? Meus seios começaram a crescer. Um dia eu estava de camiseta branca da escola, meu pai olhou e falou, o que está acontecendo? Ele percebeu. Eu falei, eu não sei. E aí ele me levou no médico, e o médico me impressionou, eu tive que contar o que eu estava fazendo. Aí eles me sentaram os dois na minha frente, meu pai e o médico, e começaram a me convencer a parar. Então, porque você vai ser menina, todo mundo vai saber, vai ter seios. Eu falei, é isso que eu quero. Meu pai em pânico, coitado. Era regime militar. Só quem viveu o regime militar sabe o que era isso. Só para vocês terem uma ideia, não podia 3 pessoas estarem juntas. Vinha a polícia e falava circulando, circulando, circulando. Um congresso para cuidar de um assunto como esse de hoje seria impossível. Era absolutamente impossível acontecer. Havia uma repressão enorme, não tinha informação, não tinha livros, determinados livros não passavam na censura, não vinham de fora, era tudo muito difícil, todo mundo controlado. Mas aí eles me convenceram a parar, pelo menos, não me assumir, não tornar isso público. E eu consegui, eu resolvi parar, né, de me hormonizar. Várias vezes na minha vida eu voltava a me hormonizar, depois parava de novo, e assim foi a vida quase toda. E com isso terminei o colegial, em Universidade Católica, me formei, arrumei meu primeiro emprego numa das maiores imobiliárias do Brasil, como advogado. Aí veio o plano Collor, parou tudo, parou o mercado, prendeu o dinheiro de todo mundo, eu vendi meu carro, minha moto, que eu tinha comprado como advogado, ganhando bem, né? Ganhava bem na Lopes. E aí fui morar fora. Fui morar nos Estados Unidos,
fiz um curso de inglês, terminei, voltei para o Brasil, voltei a trabalhar no mercado imobiliário e logo em seguida montei minha primeira empresa. Montei a primeira empresa, montei a segunda empresa, e já não era mais regime militar, já tinha internet, comecei a ver que existiam outras pessoas como eu, entrei no ativismo, comecei uma transição definitiva, já tinha casado, tinha uma filha, me separei, casei com uma outra moça que falou, se é isso que você quer, faça. E eu comecei a me hormonizar definitivamente, comecei a estudar sobre o assunto profundamente. Hoje eu faço parte eu tenho um assento no Comitê de Direitos Sexuais da World Association for Sexual Health, que é uma associação mundial de estudiosos de sexualidade, que eu tenho me orgulho bastante de fazer parte. Elaboramos já 3 documentos mundialmente conhecidos, em Nova York. Um deles foi lido na ONU, inclusive, já. E eu passei a estudar tudo que existia sobre LGBT, sobre sexualidade de modo geral. Sou pós-graduado em educação sexual também. Mas quando eu comecei a estudar e entrei no ativismo, conversando com outras pessoas teóricas do assunto, eu percebi o seguinte, naquele dia quando eu tinha 14 para 15 anos, com meu pai e o médico sentado na frente de mim, se eu tivesse dito para ele, eu quero isso, eu vou continuar a me hormonizar, é isso que eu quero ser menina. Se eu tivesse feito isso, eu não seria nada. Eu não teria acabado o colegial, teria sofrido bullying na escola, eu não teria entrado jamais na faculdade de Direito, jamais teria conseguido meu primeiro emprego, jamais teria montado empresas, morado fora, eu não seria nada, talvez eu nem estivesse vivo. E chegando a essa constatação, nós resolvemos fazer alguma coisa sobre isso. E aí nós criamos o projeto Transempregos, eu me assumi trans, já vinha me hormonizando definitivamente já há alguns anos, já desde os 39 anos, hoje eu estou com 55. Já tinha seios, mas eu resolvi me assumir num evento da OAB, inclusive publicamente, e participei de um evento da OAB, da comissão, fui convidado a participar, entrei na comissão da OAB, já estou na quarta gestão seguida. E num dos eventos que eu estava, da OAB, eu estava fazendo uma palestra, e quando acabou a palestra, uma menina veio com o computador e falou, doutora Márcia, não estou te achando aqui nos quadros da OAB. Eu falei, não vai achar mesmo, procura Marcão aí que você é capaz de encontrar. E aí, na mesa comigo, estava o doutor Assis Moreira Júnior, falecido, estava o doutor Dimitri Salles, e o Assis falou para mim, Márcia, vamos demandar na OAB que você use o nome social. E eu falei, gente, não vamos conseguir nunca. A OAB é muito conservadora, é muito difícil, é um documento federal. Vamos tentar. E aí eu, Dimitri Salles e o Assis começamos a elaborar uma petição, fizemos uma petição. A doutora Adriana Galvão, que era presidente da comissão à época, nos deu um apoio gigante, o doutor Marcos da Costa também, recebeu com muita dedicação, se apoiou com muita dedicação, vestiu a camisa mesmo, e seguimos com o processo. Primeiro dentro na OAB Estadual de São Paulo, e aí, como é um documento federal, tinha que ir para Brasília, no Conselho Federal, e aí então a doutora Maria Berenice Dias apareceu e pediu para que apoiou, e ainda pediu que fosse extensivo a todas as pessoas trans do Brasil. Levou 3 anos, eles tinham que estudar primeiro a viabilidade jurídica disso, depois se ia poder, como que ia ficar no documento, 2 nomes no documento, né? Eu não mudei meu nome mais, eu não mudei meu nome, não quero mudar meu nome, eu acho que é um ativismo ter 2 nomes no documento. E, por fim, foi aprovado por unanimidade no Conselho Federal da OAB, eu estava lá, foi muito emocionante, eu fui pronta para brigar, para defender meus direitos, e não foi necessário, porque foi aprovado por unanimidade, 3 conselheiros fizeram alguns questionamentos, já foram na hora já dirimidos,
as dúvidas dirimidas, e aí foi aprovado por unanimidade, e eu passei a ter o direito a ter 2 nomes na minha carteira profissional. Até então, se eu ia num cartório, numa delegacia, ou no fórum, eu tinha que usar um nome de registro. Hoje eu posso e exigir legalmente que me chamem por Márcia Rocha. Já aconteceu, mas mas seu nome não é esse. Tá aqui. Mostra o documento, fala aqui, ó, nome social, Márcia Rocha, é oficial, né? Isso foi uma conquista muito grande, e posteriormente o Supremo Tribunal Federal acabou estendendo, acabou dando direito a todas as pessoas trans a fazer a mudança de nome, sem necessidade de cirurgia, de laudo, de entrar na justiça, nada disso. Bastava ir no cartório e solicitar. Fazer uma autodeclaração e solicitar. Não é tão fácil assim, a gente sabe, ainda tem muito caminho, ainda tem muita luta, tem cartório que dificulta, que não quer fazer. Aqui em São Paulo, eu sei quais cartórios fazem, então eu já indico, vá lá, porque lá tem uma trans trabalhando e eles fazem, né? Então, mas é uma caminhada, né? É uma caminhada muito grande. Mas aí, de acordo, percebendo tudo isso, nós criamos o projeto Transempregos, nesse mesmo tempo, que é para ajudar pessoas trans a se inserir no mercado de trabalho. Doutora Márcia, o tempo. Faltam 3 vou minutos. concluir. E aí, junto com o João Nery, que era um homem trans também falecido, criamos o projeto, divulgamos, e começou a dura caminhada com as empresas, e hoje nós temos 500, atingimos esse mês o número de 500 empresas parceiras, né? Mais de 100 multinacionais, todas com trans, trabalhando dentro. 2 diretoras de multinacional trans. Temos engenheiros, médicas e médicos, advogados e advogadas trans, em quase todas as grandes empresas do Brasil. E o mês passado, com pandemia e com todas as dificuldades, com crise, foram contratadas 27 pessoas trans em julho. Temos tido vagas todos os dias, e eu falo que a finalidade maior do Transempregos é desaparecer, é não precisar existir, né? Que um dia nós não cobramos nada, é tudo gratuito, não cobramos das empresas, não cobramos de quem é contratado, mas a gente vem fazendo esse trabalho, eu e Maite Schneider, que hoje faz parte também, ela que está tocando mais a linha de frente do Transempregos hoje, e é uma satisfação muito grande ver tudo acontecer, porque não é apenas arrumar um emprego para trans, é mudar o mundo, porque quando você tem trans trabalhando numa empresa, você dá dignidade a essa pessoa, você dá uma boa visibilidade a essa pessoa, e as outras pessoas passam a perceber que trans não é aquela travesti de rua, marginalizada, não. Trans é uma pessoa como qualquer outra, é um ser humano como qualquer outro, e isso muda o mundo. Tá bom? Obrigada, espero que vocês tenham gostado. Nós agradecemos a doutora Márcia, né, por essa, eu chamo, abrir caminhos para outros, né, com essa história de vida super interessante, e essa temática, eu quero existir, né? Eu quero existir assim como eu sou, dentro desse contexto social, e não no contexto social que vocês, outros e outras, querem que eu exista. Então, doutora Márcia, muito obrigada, né? Seu tema foi super interessante, sua palestra foi belíssima. E agora passamos a palavra para o doutor Felipe Garboleto, que é advogado, mestre em cultura pela UFBA, presidente da Comissão da Diversidade Sexual de Gênero da OAB Bahia. A palavra com o senhor. Olá, muito bom dia. Bom dia a todas e todos. Para mim é uma enorme satisfação estar aqui com vocês, né, entre pessoas tão queridas.
Primeiramente, eu preciso, né, registrar o agradecimento à Ordem dos Advogados aqui da Seção Bahia, de onde sou conselheiro, né, na pessoa do nosso diretor Hermes Hilarião, que esteve à frente aqui da organização desse grande evento que acontece hoje, com 3 salas simultâneas, né, hoje o dia inteiro, amanhã o dia inteiro, e ontem a gente teve 2 palestras magnas de abertura, né, sendo uma delas pelo querido, estimadíssimo jurista Aires Brito, que nos abrilhantou aí demais com suas colocações. E hoje tivemos a honra de abrir esse painel com a desembargadora, advogada, jurista, né, Maria Berenice Dias, e que é uma figura importantíssima para a causa LGBT, e eu fico realmente muito honrado de tê-la no painel, agradeço muito, né, a Márcia Rocha, pessoa queridíssima, parceira da gente aqui há muitos anos, Ney nem se fala, né, companheiro de longa data na comissão aqui da Seccional Baiana. Enfim, é realmente uma honra estar entre todos vocês. Eu queria, né, nesse tempo que resta ao painel, tendo ficado por último, falar um pouquinho sobre algumas reflexões pós-criminalização da LGBTfobia, né, já que o Brasil é um país em que a violência contra as pessoas LGBT chama muita atenção, e não só no cenário da América do Sul, como no cenário mundial, né. O Brasil, ele é ainda o país que mais mata pessoas trans no mundo, e, de maneira contraditória, é também o país que mais consome pornografia de pessoas trans, né? Uma pesquisa recente, um dossiê publicado pela ANTRA, um dossiê do ano passado, diz, por exemplo, que 99% das pessoas LGBT no Brasil, elas não se sentem seguras, elas não se sentem plenamente seguras. Então, isso é um indicativo de que ainda temos muito a avançar no quesito da segurança pública, né, os crimes diversos cometidos contra a população LGBT. E fazendo uma conexão, né, da criminalidade contra pessoas LGBT e a pandemia, né, eu comento brevemente uma pesquisa realizada por pesquisadores da Universidade Federal de Minas Gerais e da Unicamp, chamado Estudo Pesquisa Manas. Tem um outro nome mais longo, mas o nome reduzido, o nome social da pesquisa, a pesquisa Manas. Ele identificou alguns índices de vulnerabilidade das pessoas LGBT em relação ao Covid, né, a pandemia do Covid, e apontou, por exemplo, que a segunda maior queixa é o afastamento da rede de apoio, né? As pessoas LGBT durante a pandemia estão, como as outras pessoas também, mas afastadas de sua rede de apoio, né? E sendo as pessoas LGBT um grupo, né, vulnerabilizado, esse detalhe, que pode parecer não muito importante, faz toda a diferença, né? Porque implica num prejuízo de suporte, né? Inclusive para a adoção de medidas que venham proteger a vida, proteger a integridade física dessas pessoas. O ponto que mais foi identificado pela população LGBT objeto dessa pesquisa, que participou da pesquisa, foi a piora da saúde mental, né? E em terceiro lugar, ou seja, após o afastamento da rede de apoio, está a falta da fonte de renda. Então, a gente consegue fazer essa conexão com a importância do Transempregos, que é esse projeto conduzido hoje pela querida Márcia com a Maitê. Bom, em junho do ano passado, o STF ele determinou, né, que a ofensa, a discriminação por orientação sexual e identidade de gênero passasse a ser considerada como crime, né? Então, agora, há pouco mais de um ano, né, essa conduta ela passa a ser criminosa. Então, hoje nós temos a LGBTfobia, né? E como características dessa decisão, a gente pode falar, de modo resumido, que a LGBTfobia ela passa a ser punida pela Lei de Racismo, que é a Lei 7716 de 1989, né? E é um crime imprescritível e inafiançável. Há algumas questões de discussão a respeito disso, né? Algumas divergências quanto a essas condições, essas características, mas um entendimento que eu lhes apresento é o majoritário, é o defendido pela comunidade LGBT. E quem foram os autores por essa grande conquista, né? A conquista da criminalização da LGBTfobia. Não há uma figura única, né? Não podemos atribuir essa conquista a um ou a outro, mas sim um acúmulo histórico de empenho, um acúmulo histórico de luta,
realizado nas últimas mais do que uma década, né, de pessoas, de organizações sociais, de grupos gays, né, exemplo do Grupo Gay da Bahia, que é o mais antigo do Brasil, que vem lutando por isso. Então, finalmente, quando em junho do ano passado o STF diz, pronto, agora a gente vai criminalizar a homofobia, a LGBTfobia, isso representa uma conquista de toda a comunidade, né? Inclusive, né, aconteceu, né, naqueles meandros da votação algumas tentativas, né, para se afastar e tentar postergar esse julgamento pelo STF, já que ele vem decorrente de uma omissão legislativa. Então, constatada essa omissão legislativa, foi que o STF disse, bom, então agora a gente vai fazer esse vai declarar, né, que há um entendimento da lei de racismo a partir da Constituição, né, e, portanto, a LGBTfobia passa a ser criminalizada. E daí a gente entende, né, que esse entendimento, né, do STF, ele permanece válido até a existência de uma norma legal específica, né, da qual a gente ainda não dispõe e cuja importância é extremamente relevante, como bem apontado pela nossa querida Maria Berenice Dias, né? A gente precisa criar, de certo modo, bases cada vez mais sólidas na conquista desses direitos, né? Já que há sempre uma pequena insegurança quando a gente os tem através do entendimento das nossas cortes superiores. Assim, o mais seguro, o mais bacana para todos nós, LGBT e ativistas, é que a gente tem efetivamente normas específicas, né? Uma distinção que eu acho interessante fazer, né? E aproveito da fala, né, do advogado Pauliotti, é que é necessário a gente distinguir e não utilizar a expressão analogia, né? Então, assim, não é um crime de LGBTfobia por analogia à lei de racismo, não. É um crime de LGBTfobia, desculpem, haja vista a interpretação da Constituição. Então, assim, é diferente, né? Até mesmo porque a lei penal, ela não permite, né? Ela tem uma vedação da aplicação por analogia, né, no direito penal. Então, o que aconteceu, né, através desse julgamento da STF, essa interpretação conforme a Constituição. O nosso querido, né, Dimitri Salles, que já foi objeto aqui de menções e que é um amigo querido, né, quem eu, inclusive, conheci a partir da atuação na área do direito da diversidade sexual e de gênero, anos atrás, num curso que a Berenice fazia lá na ASP de Direito Homoafetivo, né, Berenice? Teve primeiro, segundo, terceiro, e acho que no primeiro ou segundo eu conheci o Dimitri, né, que é um grande jurista também no Brasil, um querido amigo, constitucionalista, né, doutor e pós-doutor em Direito Constitucional. E Dimitri, ele entende, por exemplo, que essa decisão do STF, ela tornou a lei de discriminação racial a nossa lei geral antidiscriminatória, né? É uma visão do querido Dimitri interessante que eu posso compartilhar aqui com vocês. Além, né, da lei, da criminalização da homofobia, trazer essa ferramenta para a população LGBT no tocante à possibilidade de combater a impunidade, né? Ela não resolve as causas, mas ela traz essa ferramenta. Agora a gente pode buscar a punição dos agressores, dos violadores desses direitos. E ela traz também um caráter pedagógico, né? Que é muito importante também, que é o empoderamento das pessoas LGBT, né? Que por muitos anos, pela ausência de uma previsão mais específica, toleravam certos tipos de violência que eles eram, né, cometidos, e que agora podem sim surgir, né, e dizer, peraí, né, isso agora é crime. Então, esse caráter pedagógico, né, que traz o empoderamento da população LGBT é, para mim, muito importante. Eu penso ser um grande ganho da criminalização da LGBTfobia. E, caminhando já para o final, né, como desafios e proposições a partir disso, a gente faz alguns comentários. Por exemplo, passou-se um pouco mais de um ano desde que o STF se debruçou sobre o tema e criminalizou a LGBTfobia. Não temos dados oficiais para a gente avaliar o que aconteceu neste pouco mais de um ano, por vários motivos. Os processos judiciais são lentos, né? Talvez não tenha tido tempo hábil para a solução de processos na esfera criminal envolvendo a LGBTfobia. E segundo, as próprias pesquisas, né, os dados levantados pelos poderes públicos, né, em todos os estados, municípios, não costumam colher dados específicos sobre a LGBTfobia.
Então, a gente não tem políticas públicas que venham a buscar reunir esses dados, colher esses dados. Esse é um problema ruim, porque atrapalha a manutenção de dados estatísticos. Outro ponto, né? O próprio crime de racismo, ele já tem um pequeno índice, digamos assim, comparado ao que a gente vê a título de subnotificação, né? Já tem um pequeno número de casos efetivamente registrados, né? Então, a gente espera que os crimes da LGBTfobia, eles não sigam esse mesmo caminho. Mas, né, como eu disse em algum momento, não basta a criminalização, porque ela não resolve a raiz do problema, que está numa educação que deveria ser não discriminatória como base, né? Outros problemas práticos, né, que ainda são enfrentados pelas pessoas LGBT que procuram assistência por parte do aparato policial investigativo no dia a dia nas delegacias, né, ainda enfrentam dificuldades, ainda não têm seus direitos reconhecidos. Todos nós que atuamos nessa seara, né, do direito LGBT, da população LGBT, conhecemos casos antigos e recentes de pessoas que são vítimas de violência na delegacia quando vão registrar uma ocorrência, né? Paralelamente, a gente sabe, por exemplo, que já existem delegacias de defesa dos direitos da mulher no Brasil há muitos anos. Essas delegacias ainda enfrentam dificuldades. Então, assim, imaginem no tocante LGBT que não temos, por exemplo, na Bahia, delegacias especializadas, né? E a criminalização é um ato recente, né? Vem de uma decisão pouco mais de um ano do STF. Então, podemos imaginar como é a resistência, por vezes encontrada pelas pessoas LGBT no aparato da polícia. E temos, portanto, a necessidade, né, de que os estados eles orientem a atuação dos delegados, né, para que registrem como crime de homofobia, porque é uma coisa que às vezes acaba dependendo da subjetividade dos delegados, né, e dos demais agentes que estão ali trabalhando naquela unidade. Também temos nessa necessidade de diálogo com o judiciário, né, pensando em formação, já estou acabando, pensando em formação, pensando em corregedorias, né, atuando para pensar no trabalho, para auxiliar a interpretação da decisão do STF, atacar mais detidamente a interpretação da lei de racismo à luz da Constituição, a modo de abarcar, né, o crime da LGBTfobia. Bom, eu acho que era isso que eu tinha para contribuir com vocês de modo acanhado. Agradeço mais uma vez e encerro por aqui. Nós agradecemos a todos os participantes, né? E vamos pedir rapidinho para tirarmos um print, uma foto nossa, para deixar registrados. Pronto, né? Muito obrigada. Raimunda, deixa eu só falar uma palavrinha mais, só para não ficar... O Dr. Felipe falou que não houve nenhuma pessoa responsável, né, pela conquista da criminalização. Realmente não houve, é uma luta antiga, foi uma luta de todo mundo, né, de vários grupos, entidades e tudo. Mas eu estava no dia em que, depois de um evento da OAB, de um congresso, estava o Dr. Paulo Iotti conversando com duas pessoas, eu me aproximei. E eu não me lembro quem foi, mas algum advogado comentou: Dr. Paulo, mas não daria para fazer uma ação direta de inconstitucionalidade por omissão? O Paulo parou e falou: eu vou pensar, eu vou estudar. E foi o que ele fez, e foi o que conseguiu. Então, assim, nós precisamos dar o mérito ao Dr. Paulo Iotti, porque realmente, sem ele ter estudado o quanto estudou e pensado e quebrado a cabeça para conseguir, nós não teríamos conseguido, né? Apesar de, ou ainda não tinha, talvez até conseguíssemos um dia, mas ainda não teríamos conseguido. Então, é importante dar esse mérito a ele, que realmente é uma pessoa que fez bastante por nós também.